A partir de agora, visão do momento. Informação e credibilidade. Falando de política, economia, saúde, educação e segurança pública. Mediador Dr. Ramon Butti. Visão do momento. Só aqui. Bem, ouvintes da Rádio Visão, estamos aqui hoje para mais um Visão do Momento, recebendo em nossos estúdios a doutora Juliana Santos Machado Acipreste, delegada de mulheres em Uberlândia. Doutora, ficamos muito gratos pela sua presença em estar aqui conosco hoje e trazer informações importantes para a nossa comunidade. Bem, doutora, como que é o funcionamento da Delegacia de Mulheres? Qual a estrutura que ela tem em Uberlândia? Obrigada pelo convite, em primeiro lugar. A Delegacia da Mulher é um órgão da Polícia Civil que funciona junto ao Centro Integrado da Mulher, onde tem o órgão da Prefeitura com atendimento psicossocial e a Defensoria Pública da Mulher, onde tem uma defensora lá para os casos família, guarda. A Delegacia da Mulher, a gente tem uma estrutura com 4 escrivãs, 4 investigadores e a gente atua especificamente naqueles crimes contra a mulher, estupro e também aqueles crimes cometidos na violência doméstica e familiar. Em se tratando de encaminhamentos feitos pela Polícia Militar, ou mesmo pela Polícia Civil, em situação de flagrante, esses flagrantes são atendidos na Delegacia de Plantão ou na Delegacia de Mulheres durante o dia? Não, os flagrantes são todos feitos na Delegacia de Plantão, tanto durante o dia, à noite, final de semana, o plantão, os flagrantes são exclusivamente lavrados na Delegacia de Plantão. É primordial que as pessoas entendam, com a informação, que quando a mulher é vítima, seja ela de uma violência sexual ou uma violência física, ela necessita de passar por um atendimento médico, principalmente para a constatação das lesões. É isso mesmo, doutor? É isso mesmo. Muitas mulheres não entendem porque elas têm que procurar o atendimento médico, por mais que uma lesão seja pequena, fala, não precisa de atendimento médico, a lesão é muito pequena. Mas esse laudo médico é essencial para a comprovação do delito, para a comprovação do crime. Então, por mais que seja um hematoma, um roxo, uma lesão pequena, ou uma lesão grave, ou nos casos de estupro, a gente precisa do laudo médico, do laudo do médico legista para comprovar o delito, no Código de Processo Penal. Em se tratando também de lesões de pequena gravidade, a vítima pode procurar um médico particular, ou mesmo um atendimento pronto-socorro, que depois haverá uma transcrição disso, foi constatado pelo médico, pelo nosso laudo. Exatamente. Muitas mulheres demoram a procurar a delegacia, mas no dia em que elas tiveram a lesão ou logo em seguida, procuraram atendimento médico em hospitais particulares ou na rede pública. Nesses casos, a gente pega esse prontuário médico de atendimento, o relatório médico e encaminha para o médico legista para fazer um laudo indireto. O ideal seria que todos passassem pelo atendimento médico no IML, Mas existem muitos casos que não é possível, mas a gente consegue fazer o laudo com esse exame, faz um laudo indireto. Então, havendo constatação de lesões, automaticamente o crime é de ação pública ou necessita de representação da vítima? Nos casos de lesão corporal, a ação penal pública é incondicionada. Independe da vontade da mulher. É necessário o laudo. A gente precisa do laudo para comprovar o delito. Para que ela seja submetida ao exame de corpo de delito pelo médico legista, há necessidade de expedição de uma guia, pelo delegado, seja do delegado de plantão ou da própria Delegacia de Mulheres. Isso, essa guia a mulher pode requerer tanto na Delegacia de Mulheres, na Delegacia de Plantão ou mesmo em qualquer delegacia, se por um acaso estiver próxima, o delegado, a competência tem como expedir essa guia para a mulher procurar o IML. Bom, aqui em Uberlândia tem uma estatística de quantas mulheres procuram a delegacia, ou quantos inquéritos são gerados, quantos flagrantes, tem um número disso? Tem um número. Se eu não me engano, o ano passado ficou na média de 600 inquéritos instaurados. Dos diversos crimes, Não só de lesão. Lesão, ameaça, estupro, mas a média de inquéritos instaurados. É lógico que o número de boletins de ocorrência é muito maior. Em se tratando de crianças que são vítimas de abusos, também a apuração é da Delegacia de Mulheres? Não, nesse caso fica com a delegacia, esses casos vão para a Delegacia de Menores, de Orientação e Proteção à Criança e Adolescente. Mesmo se tratando de uma criança de sexo feminino, também vai para a Delegacia de Mulheres. Quando é caso de violência sexual, vai para a Delegacia de Orientação e Proteção à Criança. Nos outros casos, agressão, adolescente agredido pelo pai, nesse caso vai para a Delegacia da Mulher.
Então, doutora, quando a mulher procura a delegacia, ela tem todo um aparato, né, de atendimento que passa por assistentes sociais, psicólogos. Qual que é essa estrutura lá? Quem que é responsável por isso, dessa organização que seria onde a delegacia está inserida? Quando a vítima chega até a delegacia, ela recebe um atendimento psicossocial, também é feito, a gente aproveita para fazer uma triagem, ela recebe esse acolhimento, recebe a guia para fazer o exame de corpo de delito, é registrado o boletim de ocorrência e, dependendo do caso, a mulher já recebe atendimento na delegacia da mulher e na defensoria, ou só na defensoria, ou só na delegacia. Nessa triagem é que é feito o direcionamento da mulher, porque em muitos casos ela quer instaurar o inquérito, mas não deseja entrar com ação de guarda, da pensão. Outros casos, por mais que tenha ocorrido um crime, principalmente quando é ameaça, a mulher ela foi ameaçada, mas não quer instaurar um inquérito, nesse caso ela vai encaminhada só para a defensoria pública. Além desse serviço psicossocial, também é responsável pela triagem. Quando a mulher chega à delegacia, principalmente se tratando de violência sexual com a relação, ela também tem um atendimento especializado onde ela é encaminhada, tratada, né, com um kit, né, que chama? Um kit de profilaxia, isso, né? Acontece isso mesmo? Isso, aqui o centro de referência para onde a gente encaminha as mulheres vítimas de violência é a UFO, né? Então, a mulher recebe a guia para ir ao ML e lá ela é encaminhada também para a UFO para fazer toda a profilaxia de DST, pílula de seguinte, é bem completo. Por isso que a gente pede para a mulher não esperar, porque o prazo para tomar, eles falam que é até 72 horas. Então, enquanto maior o tempo que ela demora, menor a chance de ter eficácia, né? Por mais que a mulher pense assim, que não vai querer instaurar inquérito, é importante ela procurar o atendimento pela saúde também. Isso que a gente tenta orientar em palestras, em eventos, para cuidar da saúde em primeiro lugar. É comum, né, que as mulheres, até por um instinto de se manter limpa, ela tome banho. Qual que é a recomendação quanto a isso? A gente recomenda que, se puder não fazer essa higienização, seria bom até para colher material genético, que o material genético é colhido, ele é armazenado para eventual exame de constatação de DNA, né, comparação de DNA no futuro, mas quanto antes procurar o atendimento médico. A polícia científica da Polícia Civil de Minas Gerais está capacitada ou tem em seus setores em Belo Horizonte o responsável por fazer exame de DNA e essa comprovação? Esse material ele é encaminhado para Belo Horizonte, né? Quando a gente precisa fazer essa comparação, e é feito lá em Belo Horizonte o exame. A estrutura exata de Belo Horizonte eu não vou saber informar aqui, mas quando tem material, ele é armazenado para futuro exame. Bem, doutora, especificamente sobre a violência contra a mulher, nós tivemos uma alteração. Primeiro foi a Lei Maria da Penha. Como é que isso é feito? Qual que é o procedimento da Delegacia de Mulheres para que a mulher vítima de violência fique, né, afastada lá de seu algoz ou mesmo tenha essa proteção? Atualmente, só quem pode conceder as medidas protetivas é o juiz. A mulher vai até a delegacia, como é feito na maioria dos casos, vai até a delegacia e faz o requerimento das medidas protetivas. Na delegacia, a gente colhe as declarações, reduz a declarações e o termo de requerimento de medida protetiva e encaminha para o juiz. O Ministério Público promotor, no caso, vai dar o parecer e encaminha para o juiz deferir ou não a medida protetiva. Caso seja deferida, o oficial de justiça vai até a mulher e notifica, né? Ela é cientificado do que o juiz concedeu, né? Existe um projeto de lei que está em tramitação que visa, né, autorizar o delegado a expedir essa medida protetiva naqueles casos de iminência de risco à integridade física, psíquica da vítima e de seus familiares. O delegado vai poder expedir essas medidas, mas depois ainda vai para o juiz analisar, né? Mas vai ser uma coisa bem mais rápida. Se for aprovado, vai ser uma coisa bem mais rápida, vai ser uma medida bem mais rápida, porque na delegacia a vítima vai conseguir ter essas medidas. O agressor também é notificado de que Sim. Ele não pode se aproximar da mulher? O agressor também é notificado porque ele tem que estar ciente que, caso ele descumpra as medidas protetivas, o juiz pode conceder a prisão preventiva. Então, a partir do momento que ele tomou ciência, ele está notificado qual é a pena, assim, vamos dizer, uma pena, caso ele descumpra as medidas protetivas. Sei. E em caso de ocorrer uma aproximação, como a vítima, em tese, que está sob essa medida protetiva, deve agir?
A gente orienta a vítima a procurar a delegacia ou a própria vara que concedeu a medida protetiva. Alguns juízes até mesmo colocam na própria ofício que deferiu, né? Pede para a vítima procurar o fórum em caso de descumprimento. Então a gente orienta para procurar a delegacia ou procurar a vara criminal que concedeu as medidas protetivas. Porque muitos casos não, a maioria, né? A gente não tem ciência do que está acontecendo. A mulher vai para casa e só ela sabe o que está acontecendo no dia a dia dela. Então a justiça precisa ser informada no caso de descumprimento. E na iminência de sofrer uma agressão, acionar a polícia militar. Sim. Que seria a primeira a lhe dar proteção. É isso? Exatamente, acionar a polícia militar para, se for o caso, prender o agressor em flagrante. Aí no caso seria um crime de desobediência. Tem um entendimento jurisprudencial que diz que no caso de descumprimento de medida protetiva, a pena prevista pela lei já é decretação da prisão preventiva. Então não seria um crime de desobediência. Existe essa corrente, mas tem que chamar a polícia, nem que seja para registrar o boletim de ocorrência para ficar registrado esse descumprimento. Que com base nisso o juiz pode expedir uma prisão preventiva, né? Caso em tese, em primeiro momento, seria uma desobediência àquela medida. Isso. Né? Mas a gente vê que isso na prática é uma coisa muito complicada. E se tratando de ambiente público, doutora, vamos supor que a protegida e o algoz se encontrem no shopping, porque de repente ela pode estar sendo seguida. Cada caso é um caso. Na maioria dos casos, o juiz determina que o agressor não frequente lugares que a mulher costuma frequentar. Um encontro casual, um encontro sem querer pode ocorrer, né? No mesmo local, né? Independente da vontade de ambos. Isso. Até, né? São muitos casos diferentes que acontecem, né? Na sua opinião, na prática, a Lei Maria da Penha veio proteger realmente a mulher ou ela ainda está vulnerável, vamos dizer assim, ao seu marido, ao homem com quem ela convive, o mesmo namorado? Qual é a sua opinião a respeito? No meu entendimento, melhorou muito e veio para ajudar. É claro que não protege 100%, né? Mas já ajudou muito. A mulher, eu penso que só pelo fato dela não ir até a delegacia, não ir até uma audiência e o agressor ser condenado a pagar a cesta básica, já é uma vitória e também faz com que o homem pense mais quando for ameaçar ou agredir, né? Porque sabe que não vai ser só uma cesta básica, uma prestação de serviço à comunidade e vai para casa. É claro que a gente vê que muitos casos chegam ao pior resultado, né? Que é o homicídio, mas eu penso que na maioria dos casos o efeito é positivo. Bem, ouvintes, iremos para um breve intervalo e retornaremos em seguida com a nossa conversa com a doutora Juliana Santos, que é a delegada de mulheres em Uberlândia. Os melhores debates acontecem aqui. Visão do momento. Visão do momento. Visão FM. Visão do momento. Tornamos aqui novamente com a doutora Juliana, que está nos trazendo relevantes informações a respeito da atuação da Delegacia de Mulheres em Uberlândia e os direitos das mulheres e tudo aquilo que está afeto à violência doméstica e aquilo que às vezes traz a intranquilidade dentro dos lares, instruindo as mulheres sobre como deve proceder em caso de ser ameaçada, violentada, agredida em seu ambiente. Doutora Juliana, especificamente sobre isso, com o advento da Lei Maria da Penha, tivemos um entendimento de que essa lei veio realmente para a proteção da mulher. De maneira genérica, ela trata também da violência doméstica recíproca dentro do lar, ou seja, o marido também pode ser vítima da mulher e se afeta a delegacia de mulheres também? Muitas pessoas questionam isso, até mesmo os homens que procuram a delegacia. A Lei Maria da Penha, ela não trouxe novos crimes, né? Ela trouxe um mecanismo de proteção, várias medidas de proteção da mulher. Não quer dizer que se a mulher agredir o homem, ela não vai estar cometendo um crime. Ou se a mulher agredir o homem, não vai ameaçar, não estará cometendo um crime. Estará cometendo o mesmo crime. A diferença é que não será aplicada a Lei Maria da Penha. Os mecanismos de proteção não serão aplicados. Existem decisões isoladas aplicando a Lei Maria da Penha em benefício ao homem, né? Mas ainda são decisões bem minoritárias. Então, em regra, a Lei Maria da Penha protege a mulher. Não que se a mulher também violenta o homem não seja um crime, mas não vai estar, né? O homem não estará protegido pela lei. São casos pouco comuns, né? Mas a pergunta, às vezes as pessoas perguntam, né? Talvez até por curiosidade, e a gente fica um pouco inseguro com relação à resposta, porque aí o homem estaria afeto às penas previstas no Código Penal. Isso, o crime é o mesmo, né? Só não vai estar protegido pela Lei Maria da Penha. Eu já atendi várias situações dessas,
tanto quanto violência doméstica, quanto violência sexual em mulheres, e a gente percebe claramente da vulnerabilidade que aquela mulher se apresenta a uma delegacia. No caso aqui de Uberlândia, nós temos uma delegada de mulheres e toda uma estrutura de mulheres para atender. Esse, no seu entendimento, é o ideal? Nós devemos ter um ambiente unicamente feminino para atendimento da mulher, ou poderia ser ter também ali homens para fazer os interrogatórios, ou mesmo interrogar o autor do delito? Qual que é a sua visão disso? No meu entendimento, um atendimento prestado por mulheres é o ideal. A mulher se sente muito mais à vontade, se sente muito mais amparada, recebendo atendimento de uma mulher a atendimento de um homem. É claro que são muitas cidades que não tem essa possibilidade, mas aqui em Uberlândia o atendimento é feito por mulheres, tanto no psicossocial quanto na delegacia. A mulher fica constrangida em relatar um estupro. Uma mulher, imagina para um homem, né? Eu penso que deve ser muito mais constrangedor. É extremamente constrangedor, não só para quem vai relatar, como também vai ouvir, né? Sim. Depende dos princípios que as pessoas foram criadas, né? Eu verifico muito que nós somos movidos pela própria mídia, né? Que de maneira aí vem divulgando alguns fatos. Recentemente tivemos um fato no Rio de Janeiro que seria um estupro coletivo de uma menina, que depois há uma inversão, né? Que ela foi vítima, né? Aquelas coisas todas, e isso tudo gerou uma comoção nacional, talvez a forma do encaminhamento. E no final nós vimos que tudo indica, foram indiciados apenas 5, né, dos autores, né? Não sei se a senhora acompanhou isso. Eu gostaria de saber a sua opinião a respeito. Por que isso acontece? Eu acredito que isso acontece porque a vítima, ela recebe um julgamento no momento que foi ouvida. Não que ela não fosse vítima, mas como se alguns comportamentos dela ensejasse que ela sofreu. Eu entendo que não tem nada a ver. Não é porque a mulher estava lá, usuária de droga, ou estava num ambiente com muitos homens, ou qualquer outro motivo. Ela não merece, não deveria, e não é por isso que ela vai deixar de ser vítima. Não importa se a mulher é prostituta, se a mulher... Não importa. Se ela foi constrangida a manter esse tipo de ato sexual ou violentada contra a sua vontade, ela é vítima, não importa como ela se apresenta na sociedade, nem as circunstâncias. Exatamente, porque ela pode, de vez em quando as pessoas comentam, mas o traje dessa moça aí não está condizente, faz parte de uma realidade nossa, de país, né? É um país tropical, né? Então é uma coisa que às vezes fica conceitual. Muitos falam, ela tem diversos parceiros, mas não é porque ela tem diversos parceiros, porque ela quis, porque ela deu sua anuência. A partir do momento que ela tem um parceiro que ela não quer, foi contra a vontade, é crime. O comportamento da mulher tem que ser deixado de lado, né? Exatamente, e também não importa a circunstância que aquilo ocorreu, se ela foi sedada ou não, se ela estava embriagada ou não, se ela estava sob uso de droga ou não. Ela não impôs resistência. Por isso que se fala em estupro de vulnerável. Né? A vulnerabilidade, como é que se estabelece isso na lei, doutor? A vulnerabilidade, ela pode ocorrer pela idade da vítima. A vítima, pela sua idade, ela não tem consciência nem capacidade de concordar. A vítima, 12 anos, por mais que ela não tenha sido violentada, mesmo ameaçada, ela entende que ela não tem consciência para anuir com aquele ato sexual ou ato libidinoso. No caso da vítima que está sedada, está drogada, se ela não tiver como oferecer resistência, também é vulnerável. Aquela pessoa que por deficiência mental ou qualquer outra deficiência que não possa oferecer resistência também é vulnerável. São alguns casos que, por mais que não ocorra violência ou ocorra de forma efetiva, né, a mulher é considerado estupro. No caso de menor de idade, menor de 14 anos, é um fato muito claro. Mesmo que não tenha ocorrido a violência de fato nem ameaça, é estupro, porque ela entende que ela não tem a capacidade de reação e nem ela não pode consentir, né? Entende que ela não tem discernimento para consentir com aquele ato. Não, aquele ato. Né? Em se tratando da mudança na legislação, nós tivemos praticamente a junção dos atos libidinosos no estupro. Então, eu gostaria que você explicasse o que isso representa em termos de caracterização, né, crime, para as pessoas que cometem algum tipo de manipulação da vítima, por exemplo. O estupro, antes da alteração da lei, era manter conjunção carnal, medida de violência ou grave ameaça contra a vítima, né? E o atentado violento a pudor era qualquer outro ato libidinoso. Com a mudança, essas duas figuras foram fundidas e hoje a gente tem a figura do estupro, que é manter conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso, né? Usando de violência ou grave ameaça. Antigamente o homem não podia ser estuprado, hoje ele já pode, porque é qualquer outro ato. Muitos
muitas mulheres vão lá na delegacia e falam, não, mas ele não chegou, né? Fala, não chegou finalmente. Não é estupro, não, é estupro. Ato libidinoso, que não, mesmo que não seja relação sexual, né, conjunção carnal, se for um ato libidinoso contra a vontade da mulher, é estupro. Outros tipos de carícias configuram o crime de estupro. Esse dia eu fui questionado, perguntado, né, sobre fatos que estariam ocorrendo nas vias públicas da cidade, quando as pessoas que estão praticando esporte, seja corrida, seja caminhada, seja ciclismo, né, as mulheres estão sendo vítimas de assovios, de assédio, né, dos homens, né, e um caso, parece que uma delas chegou a ser molestada com as mãos por um transeunte. O que caracteriza esse tipo de crime? Eu entendo, configuro importunação ofensiva ao pudor. Não um crime de estupro, né? Sim, eu entendo nesse caso. Não teve violência, não teve ameaça, não teve aquela... Mas foi contra a vontade da mulher. Passar a mão, assim... Eu entendo que configura mais uma importunação ofensiva ao pudor. Na verdade, o homem deveria respeitar muito mais a mulher, né? Esses fatos não deveriam acontecer jamais, né? Jamais. Nem dentro, nem fora de casa, nem em via nem na pública, rua, né? de Mesmo jeito porque nenhum. as pessoas estão praticando um esporte, estão em uma hora de lazer e estão sendo importunadas. E é constrangedor, né? A pessoa fica constrangida. Não deveria acontecer em nenhum lugar. Nós temos assédio moral e assédio sexual. Qual que é a diferença entre um e o outro? Assédio sexual é mais uma parte mesmo sexual, que é obter favores sexuais ou ficar importunando com que a mulher ceda aos desejos, né? Esse tipo é mais pro lado da libido mesmo. O assédio moral, mais pra humilhar, pra diminuir a pessoa. Seria uma espécie de coação mesmo, né? Não é porque nós temos que diferenciar, porque normalmente as pessoas escutam muito lá, tem assédio moral dentro de uma empresa, por exemplo. Um assédio moral dentro de uma empresa seria constrangimento a determinadas determinações que não são condizentes com o ambiente de trabalho. É mais ou menos isso, né? Isso, diminuir, sempre fazer piadas, fazer com que a pessoa se sinta diminuída, humilhada, com vergonha, constrangendo na frente dos colegas, principalmente, fazer com que ele faça uma tarefa que não é sua, mas que diminua a pessoa, deixa ela numa situação constrangedora, humilhante, até que a ponto dele querer pedir demissão, né? Mas dentro das empresas pode ocorrer o assédio sexual. Também. Daí isso caracteriza crime? Caracteriza crime. Nesse caso, caracteriza crime. Isso tudo é mais na parte da libido mesmo. Mas já aconteceu isso aqui? Aqui em Uberlândia? Já. A gente já recebeu alguns casos. Foram alguns, não foram poucos, não. De empregada doméstica que recebe cantada do patrão, ou até mesmo empresa privada também tem. Mensagens com conteúdo erótico. É que as pessoas têm um pouco de o que é uma paquera, né? E o que é o assédio. O assédio passa dos limites, né? E a gente já recebeu alguns casos já de mulher reclamando desse comportamento. Então, a recomendação sua para as mulheres é que, em caso de sofrer qualquer tipo de violência doméstica, violência sexual, assédio sexual, que procure a delegacia de mulheres, que fica situada onde, doutora? A delegacia fica na Avenida Nicomedes Alves dos Santos, número 728. É bem embaixo do viaduto da Nicomedes, com a Rondon Pacheco. Nosso ponto de referência é embaixo do viaduto mesmo, ali da Nicomedes. E o atendimento, ele é diário e os horários? Segunda a sexta, dias úteis, das 8 ao meio-dia e das 14 às 18 horas. Em se tratando de problemas ocorridos no final de semana, procurar a delegacia de plantão. Procurar a delegacia de plantão. Aí tudo que é lavrado, tudo que é registrado no final de semana, no próximo dia útil, a delegacia da mulher toma conhecimento. Bem, doutora, o nosso tempo esgotou-se, né? Eu gostaria de passar as suas considerações finais, né? E agradecendo de antemão a sua vinda aqui, né? Para prestar essas relevantes informações à nossa população. Eu agradeço novamente o convite e quero consignar que a mulher, ela não é obrigada a viver nenhum tipo de violência sexual, patrimonial, física, moral, e que todos esses atos configuram violência, não é só aquela violência que deixa marca no corpo. É procurar a delegacia, procurar o atendimento psicossocial para sair da situação de violência, porque as crianças que vivem nesse ambiente violento, a tendência é seguir um comportamento violento. A gente sempre deixa isso muito claro, que a mulher não é obrigada a viver esse tipo de violência e muito menos fazer com que seus filhos, seus familiares passem por isso.
Bem, ouvintes, falamos hoje com a doutora Juliana Santos Machado Acipreste, a delegada de mulheres em Uberlândia, que nos trouxe relevantes informações sobre as atividades da delegacia e os direitos das mulheres e como devem ser os procedimentos. Doutora, muito obrigado e que o seu trabalho seja cada vez mais profícuo em prol das mulheres de Uberlândia. Muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Os melhores debates acontecem aqui. Visão do momento. Só aqui. Visão FM.